Graça e paz. Eu sou o professor Isaías e estamos aqui para estudarmos mais um módulo, que é o módulo Escatologia, dando continuidade aos sinais que Cristo nos deixou. Já estudamos o que é escatologia, quando será a volta de Cristo, os falsos cristos 1 e 2, as guerras, a fome, os terremotos, as pestes, e hoje nós vamos estudar sobre a imoralidade. Vamos ler a palavra de Deus no texto básico de Mateus, no capítulo 24, versículos de 12 e 13. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Numa outra versão diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Também, por se multiplicar a imoralidade, o amor de muitos esfriará. Então, o texto bíblico fala sobre a imoralidade, e essa multiplicação da iniquidade, esse aumento do pecado, é um sinal que Deus vai trazer um julgamento. Já aconteceu no mundo na época de Noé, né? Diz a palavra de Deus em Gênesis 6, 5 e 6, que viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Veja, Deus ficou triste porque o homem estava num caminho de pecaminosidade, como naqueles dias ocorre hoje, né? O grande avanço, o grande conhecimento da civilização estão sendo ofuscados pela escandalosa imoralidade. E corroborando o texto que diz: a maldade de um homem se multiplicara sobre a terra e toda a sua imaginação de pensamentos de seu coração era só má continuamente. Alguns intérpretes têm explicado que essas palavras são referências à licenciosidade sexual e ao abuso do sexo, que trouxe esse julgamento da parte de Deus com os homens. Não há dúvida de que essa licenciosidade sexual é uma das características das sociedades que estão à beira do julgamento, bem como o crescimento da maldade, né? Hoje, pai matando filho, guerras, injustiças, violência, tudo isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre a imoralidade. Antes de falar sobre imoralidade, eu quero falar sobre um assunto que quem está envolvido nesse assunto não necessariamente não está envolvido na imoralidade, mas alguns que têm o problema acabam se envolvendo, porque a gente tem que fazer também o reconhecimento de que existem pessoas que nascem com algumas anomalias e o diabo trabalha para que essa pessoa se perca. Então eu vou falar sobre o hermafrodita ou intersexo, depois nós vamos entrar nos pecados da imoralidade. Vou fazer um link entre o hermafrodita e depois a imoralidade, tá? Quando eu comecei a ler sobre o hermafroditismo, sobre a intersexualidade, eu achei assim, mas isso aí são alguns casos, né, muito raros, não existe na sociedade, não existe nas igrejas, e não é verdade. Tá? A Organização Mundial de Saúde estima que 1% das pessoas no mundo possui a intersexualidade. 1% da população do mundo são 70 milhões de indivíduos no mundo. No Brasil, apesar de não haver dados precisos, estima-se que 1 em cada 1.200 nascidos vivos tem condição de intersexo. Em 2016, foram registrados 167 mil pessoas com esse problema no país. Veja, então não é um problema que a gente precisa encarar de frente, né? O que é o hermafrodita ou intersexo? É o ser humano que nasce com 2 órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino, ao mesmo tempo. E isso quando o órgão não foi formado corretamente, tá? Então apresentam características sexuais secundárias masculinas e femininas.
Ainda pode acontecer que o órgão genital externo não seja correspondente aos órgãos internos do bebê. Então, o hermafrodita, quando existem ovários e testículos, e existem os pseudo-hermafrodita, quando os órgãos genitais não coincidem com o sexo cromossômico. A gente vai verificar isso, tá? Então, o hermafrodita, o hermafroditismo, a intersexualidade, é uma anomalia. O que é uma anomalia? É aquilo que se desvia da obra, da norma. É um desequilíbrio, né? Então, ela precisa ser identificada e tratada logo no nascimento da criança, tá? Então, a genitália ambígua não é uma doença. É importante a gente frisar isso. Ela é uma condição que afeta o desenvolvimento sexual. Então, o hermafroditismo é uma condição que afeta o desenvolvimento sexual. Não é uma doença, é uma anomalia. Normalmente a situação é aparente logo no nascimento, ou imediatamente após ele, com um pouco de crescimento do bebê. Então é importante a gente saber que não existem 5 sexos, como dizem os estudantes de hermafroditismo. Eles dizem que existe o masculino, o feminino, o hermafroditismo verdadeiro, que quando nasce com tecido ovariano e com testículo, o pseudo-hermafroditismo masculino, quando a criança possui um testículo, mas o cromossomo masculino, mas a genitália externa é feminino. E o aspecto do corpo é feminino. Então não coincide a externa com o sexo cromossômico da criança, que seria o masculino com corpo feminino e genitália feminina. E o pseudo-hermafroditismo feminino, o bebê possui ovário, possui o DNA feminino, a genitália externa, porém é masculina e características físicas masculinas. Como resolver isso? Na verdade, existem 2 sexos, homem, masculino, e mulher, feminino. Então, quando uma criança nasce, logo o médico e a família, eles procuram ver a genitália do recém-nascido para confirmar qual sexo, né? Aquilo que foi dito lá no exame que faz para identificar o sexo da criança, a ultrassonografia. Então eles vão certificar que é aquilo. Mas em alguns casos, só essa observação clínica ela não é suficiente, tá? Porque pode haver erros por causa da intersexualidade do hermafroditismo. Então, na dúvida da identificação do real sexo da criança por causa da malformação, é necessário fazer alguns exames. Quais? Graças a Deus, com o avanço científico da medicina, os exames hoje determinam qual é o sexo da criança. É feita a análise cromossomática, é feita uma endoscopia para saber da presença do útero, trompa, do ovário, é feita a ultrassonografia, a ressonância magnética, os exames laboratoriais, os testes de estímulos hormonais. Então, quando eles fazem a análise cromossomática, vai informar qual é a determinação genética da criança. Se for XX, é menina. Se for XY, é menino. Sabemos que existem outras variações, por exemplo, X0, que é indeterminado, e existem também o XXX, XXXY, XYY, mas isso daí está ligado a outras anomalias, são anomalias cromossomáticas, que vão levar ao gigantismo e tal. Nós vamos nos ater apenas ao XX e XY, determinando se é homem ou se é mulher. Somados os resultados da análise cromossomática, com os outros exames de endoscopia, de ultrassom, né, vão verificar se internamente a criança possui o aparelho reprodutor feminino, ou seja, útero, trompas e óvulos. Então ela poderá gerar filhos. A menina pode gerar filhos. E internamente, se não houver o útero, se não tem útero, trompa e óvulo, é um menino.
Daí a criança vai fazer uma cirurgia reparadora, né? Então ela é levada ao médico, ela tem um acompanhamento responsável por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. A criança vai ser submetida a uma cirurgia reparadora, a anomalia vai ser corrigida e o paciente vai ser submetido a um tratamento hormonal para desenvolver fisiologicamente na sua identidade sexual biológica, tá? Mas quando os pais não procuram os médicos, e em muitos casos eles forçam a criança a assumir uma identidade sexual que não é a sua biológica, a criança desenvolve uma série de problemas psicoemocionais para o resto da vida. E os problemas biológicos juntam-se aos psicológicos e levam a criança ao isolamento. E muitas crianças crescem com traumas e em alguns casos chegam até o suicídio, porque não houve o acompanhamento. Mas quando é feito o acompanhamento e é determinado o sexo, então a gente entende que Deus determinou internamente se aquela criança é homem ou mulher. Então cabe ao indivíduo aceitar a condição dada por Deus. Eu sou homem, eu sou mulher. Com o tratamento, a criança não vai ter problema. O importante é destacar que o hermafroditismo ou intersexo não é o homossexualismo, tá? É uma anomalia fisiológica. É uma condição fisiológica temporária que afeta o desenvolvimento sexual, enquanto o homossexualismo é uma disposição psíquica e comportamental. É uma outra coisa. Mas como tem crianças que nascem com esse problema, não existe o acompanhamento, o diabo se envolve na história. Usa pessoas ímpias que são distantes de Deus, que também estão envolvidas com essa condição de homossexualidade, de imoralidade, e essas pessoas levam muitas desses jovens, desses adolescentes, a praticarem coisas que não deveriam. Por isso, ele diz assim, o intersexual, que pode ser cisgênero, pode ser transgênero ou binário, ele pode ter atração, e ele deve ter atração afetivo-sexual por um hétero, ou por um homo, ou praticar a bissexualidade, ou a pansexualidade, ou até a assexualidade. Então ele está livre para viver uma vida promíscua e pecaminosa. Ele diz o seguinte, a criança que decide que quer ser homem ou mulher, o sexo é prazer, não importa com quem. Deixa fluir o seu lado homossexual. Deixa fluir. A vida é uma só. Passa rápido. Precisamos ter todas as experiências possíveis. Então o diabo vem com essas histórias. Mas eu quero dizer para você que nada disso é verdade. Volte-se para Deus. Você não tem culpa, se você tem um problema como esse, de ter nascido assim. Aconteceu, mas há solução. A medicina tem condições de corrigir essa anomalia para que você viva normalmente. Mas o mundo vive naquela palavra de Eclesiastes 11, né? Que diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade e anda pelos caminhos do teu coração. Não. Pela vista dos teus olhos, não deve fazer isso. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Nós temos que andar conforme os caminhos do Senhor, conforme a visão da palavra, né? Afasta, pois, a ira do teu coração, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade, diz a palavra. E por causa dessas anomalias não corrigidas, tá, nós temos hoje muitos que se envolvem no mundo do homossexualismo e do travestismo. E dentre eles, muitos adolescentes estão sendo explorados sexualmente por homens casados nas esquinas das grandes cidades do mundo. E nós não podemos fazer de conta que isso não existe. E, infelizmente, por causa da desinformação, o diabo tem escravizado a muitos. Por causa do afastamento de Deus, muitos estão se envolvendo com isso. Mas Deus ama vocês. Então, deixando claro aqui
que o hermafroditismo intersexo não é homossexualismo, é uma anomalia fisiológica, é uma condição fisiológica temporária que afeta o desenvolvimento sexual. Então, o hermafrodita não é homossexual, tá? Ele não é homossexual, uma disposição comportamental que existe, né? Mas vamos falar então sobre a primeira imoralidade, que seria o homossexualismo. Existem vários motivos que levam as pessoas a se envolverem pecaminosamente. Entre eles, a mensagem que você pode ser homem ou mulher é uma questão de opção. Então, de uma certa forma, é verdade. Você tem um livre-arbítrio, você pode assumir, você pode decidir que vida você quer levar. Mas também você tem que assumir as consequências. A vontade de Deus para você é que você escolha o que Ele escolheu para você. Se você é homem ou se você é mulher. Veja os textos bíblicos. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Com essas coisas vis, não contamineis. Né? Lá em Levítico 18, 22. Também quando o homem se deitar com outro homem, como com uma mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o sangue deles será sobre eles. Levítico 20, 13. Aí as pessoas falam, mas isso aí é uma palavra do Antigo Testamento. Nós estamos no Novo Testamento, já não existe mais. Mas toda a lei do Antigo Testamento, que foi renovada no Novo, nós precisamos considerar, tá? Então no Novo Testamento, há palavras com relação a isso também. Há versículos. Por exemplo, lá em Romanos 1, diz que, por isso também, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras mulheres, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, homens com homens. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou para uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte que tais praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, a palavra é clara, né? Há uma proibição, há um cuidado de Deus com relação à vida sexual do ser humano, do homem e da mulher, e Deus está preocupado em que você não tenha problemas físicos, emocionais, sentimentais e principalmente espirituais. Essa que é a grande verdade. Toda lei que existe na Bíblia não protege Deus, protege o próprio ser humano. Tá? Então você pode escolher. Tá? Agora também vamos deixar claro aqui que nós, como evangélicos, verdadeiros, pessoas que leem a palavra de Deus, nós não somos a favor dos crimes de intolerância, de violência com os grupos ligados ao público LGBT. Nós não endossamos esses atos, tá? Não somos adeptos disso. Nós reconhecemos que o público LGBT tem o livre-arbítrio de escolher o que vai fazer, assim como alguém que usa droga, alguém que quer ser ateu, você também tem o direito. Nós reconhecemos todos os seus direitos de cidadão. Tudo que a lei reconhece para você, nós reconhecemos. Nós reconhecemos que o grupo tem qualidades, tem virtudes, tem dons, tem talentos, né? Nós só não aceitamos a prática da homossexualidade. Nós reconhecemos também que nem todo homossexual é pedófilo, nem todo homossexual é criminoso, né? Existem pedófilos e existem criminosos no grupo, mas não generalizamos. Nós admitimos que esse grupo deve ser amado, deve ser respeitado, porque Jesus também ama vocês. Todavia, nós reconhecemos que a homossexualidade não condiz com o verdadeiro cristianismo e não condiz com a palavra de Deus, tá? Nós amamos o pecador, mas não amamos o pecado do pecador.
Então deixamos aqui uma reflexão. Quem peca mais, o homossexual ou o adúltero? Quem peca mais, o homossexual ou a falsa testemunha? O homossexual ou o corrupto? O homossexual ou o fofoqueiro? O homossexual ou o ladrão? O homossexual ou o assassino, etc. Na verdade, tudo é pecado. Também eu quero deixar claro aqui que diante de Deus qualquer pecado é pecado, pecadinho, pecadão. E quero deixar claro aqui que diante de Deus não existe passivo e ativo. Quem está envolvido com a homossexualidade, seja passivo ou ativo, está condenado diante de Deus. Tá? Então deixamos claro isso aí. Agora, existem outros pecados ligados à imoralidade. A palavra de Deus diz em Gálatas 5, o adultério, a fornicação, a impureza, a lascívia, né? Não deve ter no meio do povo de Deus, né? A afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, né? Então, os devassos, os sodomitas, a palavra de Deus fala, fugir da impureza, né? Fugir da prostituição, da lascívia que vocês cometeram. Então, quais são alguns exemplos de imoralidade que poderíamos falar aqui? O adultério, a prostituição, a promiscuidade, o incesto, a impureza sexual, a perversão, a bestialidade, que é o sexo com os animais, a pornografia, o poliamor, que é o sexo grupal entre os que estão presentes no mesmo recinto, o exibicionismo, o fetichismo, o masoquismo, que é a pessoa que sente excitação ao ser humilhado, a ser espancado, amarrado, submetido a qualquer tipo de forma de sofrimento, inclusive psicológico. O sadismo, o indivíduo que sente excitação infligindo sofrimento psicológico ou físico, incluindo humilhação ao seu parceiro. A pedofilia, que envolve fantasias de atração sexual por criança. Graças a Deus, com a era da informação, está identificando essas pessoas que estão matando, explorando e induzindo crianças ao pecado. E as crianças estão sofrendo. O swing, a troca de casais. O voyeurismo, que é caracterizado pelo desejo do indivíduo observar, sem qualquer consentimento, uma pessoa no ato íntimo. Então, entre outros, né? Também vamos dizer aqui que nós reconhecemos que existe um tráfico internacional de seres humanos para a prostituição. E, infelizmente, existe uma atividade crescente com a condescendência de autoridades constituídas e admitida dentro de uma sociedade moral, né? Também, nessa linha de raciocínio, outra questão ligada à imoralidade é o crime sexual, né? Os países europeus são campeões de violência sexual, né? Crimes contra as mulheres, né? E os europeus, muitos europeus, foi feita uma pesquisa, irmãos, que muitos europeus vão para os países asiáticos e lá eles fazem sexo com garotinhas, principalmente na Tailândia, e acham que Deus não vai pedir conta disso. Acha que Deus não está vendo. Eles voltam para os seus países como se nada tivesse acontecido. A violência contra a mulher, a ONU divulgou que é o Dia Internacional da Violência contra a Mulher, é o dia 25 de novembro de 2017, porque o relatório é que 1 em cada 3 mulheres enfrenta situação de violência na vida. 750 milhões de mulheres casadas já foram violadas, 250 milhões foram submetidas à mutilação de genitália feminina por causa de questão religiosa, e em muitos casos esses crimes nem são registrados por causa da religião mesmo, do descaso da polícia, da incompetência do Estado, né? Não há garantia de segurança para as vítimas. Então esses números são muito maiores de abuso, né? Então as mulheres estão sem liberdade, não estão sendo assistidas, e a libertinagem, a depravação cresceu nos últimos anos. Então nós vemos muitos problemas com relação à imoralidade. E quais são as consequências disso, né? Aí existem transtornos emocionais sérios, sentimento de culpa, doenças sexualmente transmissíveis, destruição das famílias,
gravidez indesejada, escravidão do vício e o afastamento de Deus. Tudo isso tem que ser considerado, irmãos. Então, vamos pensar, por crescer a imoralidade, o amor de muitos esfriará. Vamos valorizar a família. Vamos valorizar o casamento. Vamos valorizar a sexualidade. Nós somos contra a sexualidade. Não somos contra a prática do sexo, que é um dom e uma bênção de Deus. Mas tudo dentro dos conformes da palavra, dentro do casamento. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. E a semana que vem nós iremos falar sobre mais um sinal. Estamos terminando os sinais, hein? Um abraço.